O ufólogo Grzegorz Domanski revelou a história de um abduzido morador da região de Legnica, na Polônia. Esse homem foi vítima de várias abduções realizadas por seres não identificados, que posteriormente causaram alguns problemas e despertaram nele o interesse em ecologia e política global. Domanski, para proteger os envolvidos, usou pseudônimos neste relato. Domanski descobriu sobre o caso do Sr. Władysław através da sua tia Halina, que há muito tempo era amiga dele. A princípio, Halina tinha uma relação comercial com Władysław, que era dono de uma loja. Com o tempo, eles se tornaram amigos e a mulher passou a ser uma espécie de confidente para ele. Foi assim que ela soube do seu caso. Domanski destaca que durante muito tempo, Władysław se recusou a revelar suas experiências a outras pessoas, não atraído para si atenção ou fama. Um ano e meio se passou desde que pesquisadores locais descobriram o caso. Na mesma época, Władysław tomou conhecimento da existência do Clube de Pesquisas de UFOs de Legnica. Durante todo o tempo, ele considerou compartilhar sua experiência com especialistas em UFOs. O primeiro encontro com ele ocorreu no apartamento da Sra. Halina, onde foi entrevistado. Władysław anteriormente nunca se interessou pelo fenômeno UFO, pelo meio ambiente ou política global. A Sra. Halina afirmou que antes das abduções, ele era um homem completamente diferente, uma pessoa mais direta, vigorosa e ativa. As experiências pelas quais passou mudaram consideravelmente sua psique e ponto de vista, iniciando uma mudança firme em sua mentalidade. As primeiras abduções de Władysław ocorreram em 1985, e como ele revelou, causaram uma grande agitação na sua vida devido ao tempo perdido nas experiências, ativação espontânea de aparelhos elétricos, sonhos envolvendo os UFOs e muitos outros fenômenos. Às vezes, ao acordar, ele costumava encontrar várias gotas de sangue em seu travesseiro. A origem desse sangue era muito misteriosa, já que ele não encontrava qualquer ferida visível ou cicatriz em seu corpo. Essas questões podem ou não estar conectadas com o contato com UFOs, mas deve-se pontuar que eventos semelhantes geralmente são evidências sólidas, e também geralmente revelam um esquema de abduções por seres alienígenas em todo o mundo. Władysław afirmou que em todas as ocasiões e pelo menos uma vez por semana, ele costumava experimentar o fenômeno do tempo perdido, ocorrendo várias vezes ao dia. Essas lacunas de tempo foram preenchidas com ocorrências inacreditáveis em que ele estava envolvido. Grzegorz Domanski tentou enfatizar a ordem cronológica dos encontros particulares de Władysław. E embora fossem quase todos iguais, ele não possui lembranças conscientes de todos. Alguns deles, embora completamente reais e materiais, foram testemunhados por ele em um estado mental anormal. Ele lembrou também vários outros detalhes, mas não tem certeza se eles eram reais ou estavam misturados com seus sonhos. Tudo começa geralmente por volta das 6 horas da tarde, quando Władysław termina seu trabalho. Como de costume, ele fecha sua loja e vai para sua casa em uma aldeia localizada a vários quilômetros de distância de Legnica. Neste momento, ele experimenta o tempo perdido e então se encontra em pé em um pasto nas proximidades da sua casa. Um enorme objeto, aparentemente ainda maior que toda a aldeia, está pairando diretamente sobre ele. É tão gigante que é difícil distinguir sua forma. De qualquer jeito, Władysław afirmou que era de forma oval e longa, com pontos de iluminação localizados ao redor do seu perímetro. Cada um desses pontos emanava uma luz pulsante. Então um feixe de luz desce sobre ele. É da mesma cor. Então outra lacuna de tempo ocorre. Depois de um tempo, a testemunha se encontra em uma pequena sala oval com uma luz pálida e fraca de cor azul. Duas estranhas entidades aparecem ao seu lado. Ambos estão vestidos com um tipo de camisa larga de cor azul metálica brilhante, assim como calças também largas. Na cabeça, há um capuz com uma viseira retangular e nas suas mãos, luvas também largas. Władysław tem certeza de que, apesar de terem a mesma altura que nós, essas entidades se moviam de uma maneira completamente diferente. Eles se mexiam sem mover as pernas, como se tivessem rodas nos seus calcanhares. A testemunha confessa que está em um estado mental anormal e que tudo ao seu redor parece real.
Vladislau está absolutamente incapaz de se mover. Ele também não sente a necessidade de se comunicar com as entidades que o controlam. Em seguida, ele está sendo conduzido por um corredor muito longo, iluminado pela mesma luz azulada, embora um pouco mais escura. Ele não tem lembranças conscientes de cada passagem por este túnel, mas geralmente ele era levado na posição vertical e suspenso do chão. Vladislau se move passivamente junto com esses seres, assim como eles, sem mover as pernas, o levando finalmente para outra sala mais espaçosa. Essa sala espaçosa é semelhante a um corredor oval e também é iluminado pela luz azulada suave. Existem muitos outros aparelhos de vários tipos posicionados nas paredes ao redor, mas Vladislau não é capaz de descrevê-los da distância que está. Lá também há outros seres muito semelhantes àqueles que o trouxeram. Eles são muito semelhantes entre si, mas as partes inferiores dessas entidades particulares não são compostas de calças largas. Terminam com algo parecido com uma túnica larga e de uma peça. Vladislau está sentado em uma poltrona ampla, macia e muito confortável, com sua parte frontal orientada para a parte central do salão. A poltrona se assemelhava à usada pelos dentistas, mas é ligeiramente mais oval. Os seres mencionados estão se movendo em torno dele, realizando algumas ações não reveladas. Às vezes, eles estão se aproximando dele para realizar exames específicos, tocando a testemunha. Como ele afirmou, o toque deles é sempre muito incômodo. Então, alguma pequena placa que parece ser uma parte da poltrona está sendo trazida ou se aproxima dele por si só. Vladislau colocou as mãos nela. Na sua cabeça, ele pôde ouvir uma voz repetindo: "Não tenha medo, você vai ficar bem." A testemunha não vê o dono da voz. Esta definitivamente não pertence a nenhum dos seres presentes. A pessoa em questão provavelmente não está fisicamente presente no salão, mas parece que ele é superior ao resto dos seres. Talvez até os controle. Então a voz ordena que ele vire as palmas das mãos para cima e depois para baixo, e assim por diante. Após esse exame, a placa é retirada. Então, Vladislau, que permanece sentado, recebe da voz o volume de informações relativas à ecologia, política global e condições de vida, bem como a razão da existência. A mensagem tem uma forma de estimulação subconsciente, uma vez que a transferência é tão clara quanto as ordens anteriores e é expressa por meio de palavras específicas. Há também algo parecido com o filme tridimensional que acompanha a mensagem. Depois de algum tempo passado no salão, outra lacuna de tempo ocorre. Então, a testemunha inesperadamente se encontra novamente em um pasto vizinho à sua casa, mas dessa vez não há nenhuma nave acima dele. Em certas ocasiões, Vladislau podia se lembrar de algumas memórias vagas na manhã do dia seguinte, estando em sua casa, mas geralmente não sabia quanto tempo durou sua experiência a bordo do UFO, nem quando foi trazido de volta. Geralmente, ele ia para o trabalho no seu carro, que costumava ficar estacionado no quintal da sua casa, mas em algumas ocasiões ele foi forçado a ir para Legnitsa de ônibus, encontrando lá seu carro intocado estacionado na sua loja. Este é o fim do cenário das suas múltiplas experiências a bordo de UFOs, mas outros detalhes intrigantes foram dados por Vladislau. Descobriu-se que na sua frequência de abduções estava mudando junto com o tempo. No início, elas eram regulares, ou seja, uma vez por semana. Em seguida, tornaram-se ocasionais. A testemunha foi assediada por esses seres por cerca de 1 ano e meio e, em seguida, por 2 anos, quando uma longa lacuna ocorreu. Em seguida, 2 ou 3 incidentes de abdução ocorreram, mas foram divididos em intervalos longos. Vladislau afirma que ele foi abduzido por vários anos recentes, mas seus contatos podem ter ocorrido de formas diferentes, e suas memórias foram retiradas ou permaneceram escondidas profundamente na sua mente. Depois de uma dessas visitas, a testemunha notou na manhã seguinte, exatamente na parte interna do polegar, um pequeno elemento saliente muito duro do tamanho de uma semente demonstrada na sua mão esquerda. Vladislau não foi capaz de explicar racionalmente suas origens. De qualquer forma, ele tem a sensação de que seres alienígenas o implantaram nele, colocando algum elemento sobre sua pele. Quando perguntado se tentou removê-lo,
Ele disse que os alienígenas ficariam descontentes com sua ação e provocaria outra onda de encontros desagradáveis. A testemunha concordou em restringir o exame dessa protuberância por radiografia. Ele também gostaria de saber se é um implante artificial. Foi sugerido a Vladislau que ele se submetesse a uma sessão de hipnose regressiva, mas ele foi contrário a isso, afirmando que só concordaria no caso da sessão não lhe causar algum dano em sua psique. Para Grzegorz Domanski, Vladislau é sem dúvida uma vítima de psicomanipulação alienígena e ainda está sob a sua influência. Ele perguntou à testemunha se achava que os seres que ele conheceu a bordo dos UFOs eram amigáveis, hostis ou neutros. Como resposta, Vladislau disse que eles são amigáveis, com intenções positivas. Domanski imediatamente notou aqui uma incoerência com uma declaração anterior sobre suas preocupações relacionadas com a intenção de remover o implante sob sua pele. O relato de Vladislau seria mesmo real ou fruto da imaginação de um homem solitário?